Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1209. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Segundo jogo Ceará e Juventude pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo CRB e Paysandu pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo Botafogo e Bragantino pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Quinto jogo Atlético Paranaense e Novo Horizontino pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sexto jogo Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Sétimo jogo Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 5 vitórias. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo Atlético Goianiense e Amazonas pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nono jogo Liverpool e Arsenal pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Arsenal nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo Volta Redonda e Atlético Clube pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Clube nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 11º jogo Mirassol e Bahia pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo Vitória e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 13º jogo Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Aston Villa a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Crystal Palace nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 14º jogo Sport Recife e Vasco da Gama pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.